paz do Senhor esteja com cada um de vocês, com todos nós nessa manhã, você também que está em casa com sua família. É um privilégio estarmos reunidos aqui para meditarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Falaremos a partir do versículo 17. No último domingo, meditamos com o pastor Roberto na primeira parte desse versículo que dizia: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E Paulo continua agora a segunda parte da sua oração e eu gostaria de ler com vocês. E diz assim a partir do versículo 17, Efésios capítulo 3: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Senhor, fala conosco. A Tua palavra é poderosa. Não é o ambiente, não é o locutor, é o Teu Espírito, é o poder da Tua palavra, é o poder do Teu Evangelho. Portanto, Senhor, que o coração de cada um aqui, que o coração daqueles que estão em casa, que estão assistindo através da internet, Senhor, em qualquer momento que seja, que esses corações sejam como o terreno fértil para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Paulo está nesse capítulo 3, nessa segunda parte, registrando uma oração que ele faz aos Efésios, né? E nessa oração, se a gente perceber e fizer uma análise assim um pouco mais de fora, existe uma sequência de como até seria a vida de todo cristão, porque ele começa de joelhos e ele termina na plenitude de Deus, do versículo 14 ao 19. E ele fala, ele registra que ele ora ao Senhor numa postura de joelhos, de reverência diante de Deus, que é Pai de todos os santos. Chega no 17 falando que Cristo habite o coração, como meditamos no último domingo, não de uma maneira, não é o habitar com referência ao selo do Espírito, que já aconteceu, vamos dizer assim, no capítulo 2 de Efésios, mas é um habitar com uma presença, uma inteireza de Cristo no nosso coração. E nesse momento ele continua a sua oração, querendo mostrar aos Efésios que existe uma progressão na vida cristã, existe um desenvolvimento, até que cheguemos à plenitude de Deus. Eu queria fazer só um raciocínio com você. Imagine que você tenha que fazer uma carta ou registrar uma oração a um filho seu, um filho que por algum motivo está de partida, ou você ou ele, ou por doença, ou porque ele vai morar longe, ou por alguma coisa. Pense um pouquinho, o que você registraria para ele, ou mais importante, como se fosse assim uma última oração sua por ele. O que você oraria por ele? Eu me lembro, quando pensei nisso, eu me lembrei de Davi. Davi, quando está próximo do seu tempo, quando ele está próximo de morrer, ele chama Salomão e fala para Salomão: Salomão, seja forte e seja homem. Ele começa assim, uma oração, vamos dizer assim, uma conversa de despedida, né? E ele continua: obedeça ao Senhor em tudo que você faz e tal. E você? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo está numa situação muito difícil, preso, tem uma igreja que ele plantou há algum tempo, que ele pregou, que ele ficou sabendo da fé deles, e ele está ali registrando uma oração. Então ele registra ali algo que é mais importante para ele, para a vida daquela igreja e daqueles irmãos. E é em cima dessa oração que a gente está meditando, e agora a gente segue uma segunda parte dessa oração, quando diz: oro
para que, estando arraigados e alicerçados em amor. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre estando arraigados e alicerçados em amor. Quero te adiantar que essa parece ser um pré-requisito ou uma condição que todo cristão precisa ter: estar com a vida estruturada sob o amor. E que amor seria esse? Esse não é o amor de Deus por nós. Esse é o nosso amor para com Deus. Quer ver? Vamos pensar na metáfora que Paulo está falando. Paulo fala sobre arraigados e estruturados, ou, na versão NVI que a gente mais usa, alicerçados em amor. Isso dá uma ideia de construção, isso dá uma ideia de desenvolvimento. Eu já queria te dizer o seguinte: o amor de Deus por você, ele é perfeito e completo desde a eternidade. No entanto, o nosso amor a Deus, ele é progressivo. Veja que na estrutura do texto, da carta de Paulo, ainda no 17, a gente está falando, ele começa exatamente no versículo 17, que Cristo habite no coração de vocês, que haja uma inteireza de Cristo no coração de vocês, e não que Cristo seja algo passageiro na vida de cada um. E lá atrás, no capítulo 2, Paulo já falou no capítulo 1, versículo 13, ele já falou sobre ser selados com Cristo e o Espírito, que é a garantia, que é a nossa herança. Então, Paulo está falando com salvos. Você recebeu Cristo na sua vida. Você precisa que Cristo habite no seu coração. E para que você continue desenvolvendo a sua vida cristã, você precisa construir a sua vida sobre a estrutura do amor que você tem que ter a Deus. Então, precisamos aprender a amar a Deus um pouco mais. Arraigados é uma metáfora que ele usa, a gente pode pensar um pouco sobre uma árvore, né? Eu não sei se outras versões, vocês usam outras versões, mas eu queria ler 3 aqui. A Nova Bíblia Viva diz assim: que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Na NTLH diz assim: para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes, na NVT. Então, essa ideia de que o nosso amor a Deus precisa crescer e se fortalecer como raízes de uma árvore que cresce no solo faz todo sentido. Porque à medida que a gente está assim, a nossa vida passa a ser muito mais firme, constante, estruturada. E se você pensar numa força de raízes de uma árvore, isso eu acho que começa a fazer mais sentido para a gente. Como eu falei, por que esse não é o amor de Deus conosco, mas o nosso amor com Ele? Porque o amor dele sempre foi perfeito por nós. Deus não te ama mais hoje do que Ele te amou ontem. Diferente, às vezes, do nosso amor pelo nosso cônjuge, que a gente vai amando cada dia mais, né? Que o tempo passa, porque você vai se relacionando, você vai conhecendo. E diferente até do nosso amor com Deus. Sabe por quê? Porque um dia a gente não amou o Senhor. Você pode lembrar do dia que você começou a amar a Deus? Com certeza você lembra de experiências. E com certeza, ao longo da sua vida, você teve momentos em que você se sentiu assim, mais apaixonado por Deus, com um amor maior. E o que Paulo está sugerindo para você, para a igreja, para cada um de nós, é que isso seja uma progressão, como raízes crescem no solo. Ele também usa a figura de edificação. Ele diz assim: arraigados e edificados, ou alicerçados no amor. E aí já vai mais para o pessoal da engenharia, que sabe que para um prédio ser grande, forte e não só bonito, mas resistente ao vento, às variações climáticas e etc., e até de solo, ele precisa ter seus alicerces cada vez mais profundos. Assim deve ser o nosso amor a Deus.
precisamos amar a Deus cada vez mais. É como se o nosso amor a Deus fosse o solo em que a nossa maturidade cristã devesse se desenvolver. Pensa bem, isso nada mais é do que o resgate do próprio ensino de Jesus, do que o resgate do ensino de toda a Bíblia. Afinal de contas, qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, para que a gente chegue a uma plenitude de Deus, precisamos ter a nossa vida arraigada e alicerçada nesse amor a Deus. Se por acaso você se aproxima do Senhor, ou se você se aproxima da igreja, ou você se aproxima da Bíblia, pensando mais especificamente, eu preciso ensinar meus filhos, ou eu preciso converter o meu marido, a minha esposa, ou eu preciso cuidar da minha moralidade, ou tratar e ter uma espiritualidade, é bom. Deixa eu te falar uma coisa, assim, até com muito cuidado, isso é bom, mas mais importante e primeiro é você fazer isso tudo porque você ama a Deus. Paulo deixa isso registrado diversas vezes nas suas cartas, quando ele coloca, olha, se não tiver amor, não adianta nada. Se você procurar conhecer a Bíblia, a teologia, porque você quer se encher de conhecimento, irmão, se não tiver o amor a Deus primeiro, não adianta, isso só incha, porque o que edifica é o amor. Mas se você amar a Deus, e você procurar ter mais conhecimento, e você procurar entender mais, e estudar a teologia, e trazer, e se aproximar da igreja, e se aproximar do Senhor, porque você quer sim que seu marido se converta, que sua esposa, que seus filhos cresçam no caminho, porque você precisa cuidar também da sua moralidade, mas você ama a Deus em primeiro lugar, e você faz isso tudo porque você ama a Deus, irmão, será um sucesso. Mas a prioridade das coisas, ela precisa ser assim, a nossa vida precisa estar enraizada, porque, irmão, as dificuldades todas vão aparecer, e se o nosso amor ao Senhor, se as raízes desse amor, elas forem curtas, é mais fácil que a gente não resista. No entanto, quanto mais profundas e resistentes, a gente supera todos os momentos de dificuldade da nossa vida. O amor é mais forte que a morte. O amor não é um sentimento volátil e passageiro, como muitas vezes nós falamos que é a paixão, que é um ardor, um fervor. O amor permanece, e o nosso amor a Deus precisa ser assim. O amor muda tudo. E eu quero trazer 2 exemplos aqui para você. Você lembra da história de Jacó? Jacó, ele propôs a Labão se casar com Raquel, Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel, e ele queria casar com a mais nova, Raquel. E ele propôs trabalhar 7 anos por ela, para casar com ela. Então ele fez. Trabalhou 7 anos. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Diz assim em Gênesis 29, 20. Foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E aí aqui eu quero abrir um parênteses e deixar um recado aos pais de meninas. Gravem essa história. 7 anos. Fecha parênteses. Foram aos seus olhos como poucos dias. Ele trabalhou ali 7 anos, sabe por quê? Porque amava demais. E passou rápido. Depois a história continua de que o sogro ainda enganou ele, né? Deu a filha mais velha e ele teve que pagar mais 7 anos para poder receber Raquel. Outro exemplo de que o amor muda tudo, João 3,16. E aqui a gente já começa, eu estou querendo agora usar a figura do amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Preste atenção que o porquê aqui, eu não vou dar aula de português, é um porquê junto, no início de uma frase, ele está explicando, é uma resposta. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo. Foi isso que motivou o Senhor. E aí todo mundo conhece o versículo, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, qual foi a grande motivação do Senhor? O Senhor não se sentia sozinho, o Senhor não queria um monte de gente bajulando, o Senhor não se sentia incompleto. Irmão, Deus amou o mundo, e isso lhe serviu como motivação, e isso mudou tudo. Na eternidade, a gente não consegue compreender essa parte, porque a nossa mente não alcança, mas em algum momento da eternidade, vamos dizer assim, isso aconteceu. O que eu quero dizer é que, se temos amor pelo Senhor, e as estruturas da nossa vida crescem e são baseadas porque temos amor a Deus, e amor a Deus, para que ele se desenvolva como raiz forte, como alicerce forte, como edificação, ele precisa e ele é igual a relacionamento com Deus. E isso é orgânico, por isso que faz sentido a metáfora da raiz, do estar arraigado. Então, irmão, para que a gente alcance uma maturidade cristã cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais saudável, até que a gente chegue a ser cheio completamente do Espírito, até que a gente viva a plenitude de Deus, que é onde essa oração se encaminha, nós precisamos ter essas raízes do nosso amor a Deus cada vez mais edificadas. Amém? Continuando, ele diz: e oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, vamos pegar essa expressão agora, juntamente com todos os santos. Aqui a igreja recebe a sua importância. Percebeu? Primeiro Paulo fala de um amor, e esse amor com Deus, ele é individual, ele é um relacionamento seu individual. Mas agora ele reforça: olha, você não vai viver sozinho, juntamente com todos. Não, juntamente com todos os santos. Sabe por que os santos? Porque tem coisas que são para os santos. Os santos são separados de Deus. Você entende isso, né? Há coisas que são destinadas de forma especial a nós, aos santos de Deus. E essa não é uma mensagem exclusivista, a gente vai chegar lá. Mas eu já quero adiantar isso para não ficar com uma impressão ruim. Pelo contrário, entenda a beleza disso. Nós que já fomos justificados, somos santificados todos os dias, temos alguns privilégios, nós temos algumas coisas que são diferentes. Quero provar isso para você. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 17. João capítulo 17, Jesus está próximo já à sua crucificação, a ser preso, tudo. E nesse capítulo tem toda uma oração de Jesus registrada. E no 17 ele começa assim: Jesus ora por si mesmo. No 6, sua Bíblia deve ter um subtítulo ali: Jesus ora por seus discípulos. E aí no versículo 6 ele diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha o 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. No 14 ele continua: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. A Bíblia aqui registra uma oração de Cristo especificamente por aqueles discípulos daquele tempo. E aí, se você continuar, no versículo 20, olha o subtítulo, de novo aí na sua Bíblia: Jesus ora por todos os crentes. E aí no 20 ele diz assim, que é a oração destinada a todos nós. Minha oração não é apenas por eles, por esses discípulos cujos versículos a gente já leu. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Quem é nascido de novo é separado do mundo. Pode acontecer, de algum momento na sua vida, você querer ser até muito parecido com quem é do mundo. E eu queria falar até aos mais jovens isso. Pode acontecer. Um desejo assim. Você vai se sentir estranho, porque você não pertence a esse mundo. Vai ser até angustiante. E você pode fazer de conta que esse sentimento não existe, mas você vai se sentir estranho. Continuando com o privilégio dos santos, Jesus ensinou também sobre o Espírito Santo de Deus aos seus discípulos antes de partir, quando ele disse em João 14, só você voltar um pouquinho sua Bíblia, João 14, no versículo 16 e 17, Jesus disse assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. João, o que tem a ver isso com Efésios? Porque a gente está falando sobre juntamente com todos os santos. O mundo não pode compreender o amor de Cristo. O mundo não pode ser fortalecido no íntimo do seu ser com poder, enquanto o Espírito não habitar os seus corações. Então, irmão, não adianta você querer crescer em amor a Deus longe de todos os santos. Entende a mensagem? Sabe por quê? Porque eu consigo ser abençoado, eu posso ser edificado com o testemunho do meu irmão, com a oração da minha irmã, com a meditação de um outro, e não porque somos perfeitos, não, porque somos santificados, e nós temos esse Espírito que foi dado a nós, e isso faz toda a diferença. O mundo não pode ter as raízes de suas vidas aprofundadas e fortalecidas no amor a Deus. Sabe por quê? Porque eles não amam a Deus, porque eles não conhecem a Deus. Portanto, você procura sabedoria para a sua vida. Se você procura crescer no amor a Deus, você precisa estar mais próximo de todos os santos. E essa não é uma mensagem excludente, claro que não. A gente vai chegar lá, porque afinal de contas, um dia nós já estivemos do outro lado. Você pode ter, irmão, você que é salvo, talvez você esteja até distante, e nunca mais, ou tem bastante tempo, você não sentiu aquele calor do amor do Senhor, aquele abraço, aquele aconchego, aquele refrigério. Deixa eu te falar uma coisa, aprofundar sua vida nas raízes do amor, isso é para você. Você pode viver e experimentar isso. E isso precisa ser a base da sua vida. Não adianta você querer inverter ordem e agora eu quero me dedicar ao serviço na igreja. Se você não estiver fazendo isso porque você ama a Deus em primeiro lugar, isso não adianta nada. Não adianta agora você querer entender muito mais a teologia e entrar num curso, em um seminário, porque você quer aprender mais. E então, quando você aprender bastante, você vai... Irmão, não. A estrutura da sua vida não pode ser edificada no conhecimento. Ela precisa ser edificada no amor. E se você não é cristão, você não tem certeza, talvez que sua vida esteja totalmente nas mãos de Deus, mas se essa mensagem ela causa alguma coisa no seu coração, eu também quero deixar um recado para você. O Senhor está começando a abrir os seus olhos e os seus ouvidos, e esse amor de Deus vai fazer diferença na sua vida. Prepare-se. E quando Paulo fala para todos os santos, é porque são todos os santos. João, explica um pouco melhor. Irmão, não é... Quem vai viver a plenitude de Deus e tudo isso, essa progressão na vida cristã, não são os santos que se dedicam integralmente às obras de caridade ou ao serviço integral eclesiástico. Não, são todos. São os ocupados nos seus consultórios, nos seus escritórios, nas suas cozinhas, nas suas casas, no trânsito, todos os santos. E aí, mais uma vez, esse é o papel da igreja. Porque aqui a gente tem todo tipo de gente. E juntos com todos os santos, nós podemos
continuar aqui o texto. Para não parecer um conto romântico, né, falando sobre um amor, algo muito, talvez, abstrato, eu queria lembrar a você como que a gente pode viver e entender um pouquinho melhor desse amor de Deus. Você lembra da graça, do amor imerecido? Esse é o amor de Deus por você. Você lembra dos momentos da sua vida em que você experimentou a misericórdia de Deus, o alívio no sofrimento, por consequências do pecado? Esse é o amor de Deus por você. Você já experimentou a paciência, ou como a Bíblia diz, a longanimidade? Vamos usar paciência. A paciência que Deus tem com o pecador? Meditando nisso, eu lembrei rapidamente da história de Pedro. Jesus já foi paciente com Pedro quando avisou a ele que ele iria negá-lo. Pensou nisso? Ele falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, que isso, Senhor? Beleza. Aí Pedro nega 3 vezes e Jesus só olha para ele. Eu já sabia, eu sei, Pedro, eu sei. Você já experimentou isso? Você caiu no mesmo erro várias vezes, você cometeu o mesmo pecado várias vezes, e mesmo assim você fecha os seus olhos, curva a sua cabeça e fala: Senhor, pequei de novo, e você se sente envergonhado, e no entanto, o que o Senhor faz? Ele te perdoa e refrigera o seu coração. Esse é o amor de Deus por nós, é o amor que levanta o fraco, é o amor que cura dores intratáveis da alma, e que não tem coach, não tem psicologia, não tem psiquiatria, não tem terapia, é só o amor do Senhor. É o amor que lança fora o medo e ergue você novamente para continuar caminhando. Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E é por isso que Paulo põe essa expressão, estando arraigados e alicerçados em amor, como condição para o que se segue, na sua oração em Efésios 3. Porque juntamente com todos os santos, ou seja, a igreja, os que são capazes de amar a Deus e por Ele foram transformados, possamos compreender e conhecer o amor de Cristo. E agora, vamos continuar a nossa meditação em Efésios 3, já no versículo 18, que ele diz, juntamente com todos os santos, e agora vem, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E veja que no 19 ele põe assim, e conhecer o amor de Cristo. O objetivo de estar arraigado juntamente com todos os santos é de compreender e é de conhecer o amor de Cristo. E aí depois ele ainda vai dizer assim, conhecer o que excede todo entendimento. Aí fala, oi? Mas isso é domingo que vem. Mas agora é compreender e conhecer o amor de Cristo. Compreender o que do amor de Cristo? As 4 dimensões do amor de Cristo, vamos dizer assim, porque ele usa 4 referências, né? Ele diz a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É muito bom, porque Paulo era um homem muito inteligente e tudo que ele escreve é rico em conhecimento. E aqui tem muito conhecimento teológico, né? E quando ele usa essa expressão compreender, vamos dizer assim, vou resumir, as dimensões do amor de Cristo, Paulo está falando sobre uma compreensão intelectual, um entendimento, um aprendizado. Vamos estudar rapidamente sobre isso. Quais seriam as dimensões do amor de Cristo? Até onde ele vai? Primeiro, qual é a largura do amor de Cristo? Tem gente que gosta muito do livro de Apocalipse, então vamos abrir o livro de Apocalipse. Quem sabe? Apocalipse capítulo 5, versículo, a partir do 9, ele diz assim, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, essa é a largura, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe qual é a largura? É a largura de uma multidão. O amor de Cristo, ele não é para um povinho, ele não é excludente,
Ele não é só para quem está aqui. Irmão, é a largura de uma multidão. E chegará o dia em que a gente vai ver isso, ó, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a largura. Sabe qual é o comprimento? O comprimento é a linha do tempo. E aqui eu volto em algo que a gente acabou de falar. Quando foi que Deus começou a amar você? Pense um pouco. Quando foi? Foi no dia que você levantou a mão e disse, sim, Jesus, eu quero. Foi no dia que você chamou o pastor e alguém da igreja falou assim, olha, estou sentindo uma coisa, eu preciso entender um pouco mais. Foi no dia que você caiu sentado num banco de igreja em que você se sentiu completamente impactado e algo estranho e inexplicável dentro de você? Foi no dia que, pensando numa mensagem que você tinha ouvido no trânsito, você se quebrantou e chorava sem parar, porque aquilo ali não fazia isso? Quando foi que Deus começou a amar você? Sabe quando foi, irmão? Desde a eternidade. A gente passou a amar o Senhor em algum momento da nossa vida. Mas sabe qual é o cumprimento do amor de Deus? Eterno. Romanos 8,5 diz assim, ó, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, não, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos pecados. O próprio João 3,16 que a gente viu, olha, sabe qual foi a motivação? Por que Deus fez isso tudo? Porque Deus amou o mundo. Foi na eternidade, foi lá atrás. Irmão, se Ele nos ama desde a eternidade, você acha que Ele não te amará hoje, mesmo você tendo feito tudo errado, mesmo você sendo assim, miserável, pecador, incrédulo, Ele te ama. Essa é a grande mensagem. Se você marca sua Bíblia em Apocalipse, que a gente vai voltar aqui, mas volta de novo lá em Efésios, no capítulo 2, a gente meditou há poucos meses atrás, ele começa assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas a Bíblia é cheia de todavia. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. A profundidade, ou melhor, o cumprimento do amor de Deus é que Ele nos ama desde a eternidade e nos amará para toda a eternidade, porque a gente só consegue pensar numa linha de tempo, né, de um início ao fim, e com o Senhor isso não existe, mas isso aí é outra coisa. Estamos nas dimensões do amor de Cristo. Qual é a profundidade do amor de Cristo? A profundidade é até onde Ele teve que ir para poder nos salvar. No próprio versículo 2, ele diz assim, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 3, no finalzinho, ele diz assim, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Por quê? Por conta do pecado. E sabe qual foi a profundidade? É que Deus teve que descer da sua glória e se fazer como homem, e ser pisoteado, e ser xingado, e ser espancado, e ser escarnecido, e ser negado, para que pudéssemos ser salvos e sermos alcançados por esse amor. A profundidade tem a ver com
não só em quantidade de pecador, mas em quão pecador você é e o quanto esse amor de Deus é eficaz para você, por você. E eu posso te dizer uma coisa: você pode ser o pior tipo de gente que a sociedade saiba. Você pode ser um grande mentiroso, um idólatra, um miquedro. Jesus morreu por você. Você pode dizer assim: não, mas ele não sabe. Eu não sei mesmo. E com certeza muita gente não sabe o quão podre por dentro você é. O quão podre por dentro todos nós fomos um dia. Mas, no entanto, por causa do seu amor, Ele tirou toda essa podridão e renovou o nosso espírito, renovou o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, e por isso hoje nós dizemos que somos santificados e podemos crescer as raízes da nossa vida nesse amor a Deus. Esse amor do Senhor, ele é impressionante, inexplicável e incompreensível. Se você tiver um tempo essa semana, medite no capítulo 3 de Romanos, ele fala muito sobre isso. Ele diz que todos pecaram, todos estão afastados e não merecem a glória de Deus, como diz aqui em Efésios, somos merecedores da ira. E, irmão, para a gente encerrar esse entendimento de quais são as 4 dimensões, vamos dizer assim, do amor de Cristo, a última metáfora que Paulo diz é: vocês, com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura. Qual é a altura desse amor? E aí, irmão, é para onde esse amor vai nos levar? Precisamos olhar para a eternidade e levantar a nossa visão deste mundo. Não lembro qual foi a situação, mas a gente conversava, que muitas vezes a gente vive muito com a vida assim, né? Andando na rua assim, dirigindo assim, vai deitar, tá assim. Irmão, a gente precisa levantar um pouco mais a cabeça e olhar para o alto. Caminhamos para a eternidade, tirar um pouco os nossos olhos desse mundo e olhar para o Senhor, para a altura do amor de Cristo. E sabe qual é a altura do amor de Cristo? E agora você volta em Apocalipse, no capítulo 5. A partir do versículo 11, ele diz assim, a gente leu do 6 ao 10 e agora a gente continua no 11. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Um dia nós faremos parte desse coral, estaremos lá por causa do amor de Deus e viveremos, irmão, toda a eternidade junto com Ele. Amém? É isso. E Efésios diz: e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que cada um de nós possa crescer raízes da vida no solo que é o amor a Ti, porque um dia fomos alcançados e libertos do pecado e transformados, e porque hoje podemos dizer que somos santificados e que juntos, Senhor, com a Tua igreja, nós podemos desenvolver a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, individualmente e em comunidade. Senhor, transforma as nossas vidas. Deus, que realmente o nosso amor a Ti, ele seja primeiro, ele seja prioridade, ele venha antes de todas as coisas. Senhor, que possamos sim com a nossa mente compreender todas as dimensões do amor a Cristo. Senhor, que nessa manhã nós
cada um de nós aqui se sinta amado e aquecido por esse amor que o Senhor tem por nós, porque não merecemos, porque não somos, Senhor, os melhores cumpridores de tarefas, porque não somos perfeitos, porque não somos, Senhor, amorosos, não por causa das nossas obras, não por aquilo que nós nos dedicamos a fazer, mas porque o Senhor simplesmente nos amou de maneira inexplicável, de maneira que não conseguimos entender, de maneira impressionante. Deus e Pai, que a vida de cada irmão seja cheia do amor de Deus. Senhor, que seja uma manhã, Deus, de descanso do nosso coração, de regozijo do nosso coração, de regozijo da nossa alma, porque podemos entender que o Senhor nos ama desde a eternidade, que o Senhor ama a gente de todo esse mundo, de que o Senhor morreu por gente demais, de que o Senhor foi até onde, Deus, nós não alcançamos, morreu por gente miserável como eu, como muitos irmãos. No entanto, Senhor, nossa vida está totalmente rendida e entregue ao Senhor. Que tenhamos, Senhor, a visão, que tenhamos os olhos da nossa vida, não para este mundo, mas para toda a eternidade, quando estaremos contigo, para todo sempre, cantando e louvando ao teu nome, ao Cordeiro, que é digno de toda honra, glória e louvor. No nome de Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Sabe qual é a minha alegria, irmãos? Uma grande alegria para mim é porque nós fomos abençoados por Deus hoje através da vida de um membro da nossa igreja. Roberto, por que isso é uma alegria para você? Porque eu acredito muito que Deus faz essas coisas como um sinal de vitalidade da igreja e como um sinal de encorajamento para a própria igreja. Quando eu tenho a oportunidade de ser meu celular cheio de anotação dos pontos do sermão do João, não porque foram muitos, vocês viram o excesso do cuidado, todos os textos, ele pedia para você abrir a Bíblia, mas estava tudo sendo projetado aqui, um trabalho maravilhoso da nossa equipe de mídia que faz tudo isso acontecer também, mas o preparo, o estudo, no meio de uma rotina muito parecida com a sua, com a minha, entre plantões, atendimentos, cirurgias e 3 filhos, e a esposa, que é a parte boa, né, que ajuda você a beça, né, Andréia? E aí, o sermão sendo preparado e com graça, e a gente ouvindo uma palavra que alimenta tanto o nosso coração. Eu louvo muito a Deus pela vida do João, eu louvo muito a Deus por essa igreja, e eu quero muito que você viva esse momento e valorize muito isso, sabe? Deus quer levantar você também. E eu não estou falando de púlpito necessariamente, sabe? Eu vou pegar um microfone e vou pregar. Não, há dons, há talentos diversos. Mas há muita coisa para que a gente viva como igreja, muito amor de Jesus para a gente expressar nesse mundo e nessa sociedade. Alguns vão ser levantados aqui para fazer coisas muito relevantes que vão impactar vidas lá fora, que é o trabalho da igreja também. Outros são mestres da palavra, outros são pastores por excelência, mulheres que pastoreiam outras mulheres por excelência, e assim a igreja é forte, assim a igreja é edificada. Eu queria te pedir para ficar de pé, nós vamos orar, encerrando juntos esse momento. Tão feliz, tão cheio da instrução do Senhor, e que nós possamos ser essa igreja, e que nós possamos ser esses cristãos, que por causa do que o amor de Deus é para nós, tão profundo, tão comprido, tão alto, nós possamos arraigar as nossas vidas, alicerçar as nossas vidas em genuíno amor a Ele. Vamos orar? Senhor, faz assim com a gente. Faz assim com a gente, Senhor. Torna cada um de nós, homens e mulheres, fundamentados num amor profundo por Ti, porque o Senhor é digno do nosso amor, por conta do Teu incomparável amor por nós. Obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra feita hoje aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada através dos lábios do João. Obrigado pela vida dele.
E o que eu te peço é que, assim como o Senhor tem feito com João, o Senhor faça com muitas pessoas aqui no nosso meio, que nós tenhamos alegria como igreja de ver muitos dons e talentos sendo levantados por Ti em nosso meio, e como igreja tenhamos a alegria de celebrar o progresso, o desenvolvimento da vida e da maturidade cristã dos irmãos da nossa própria igreja. Senhor amado, eu Te louvo e Te peço que o Senhor nos dê um restante de domingo abençoado em Tua presença, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um de nós aqui nesse domingo, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.